Nós vamos então, queridos, abrir a palavra de Deus para o nosso ensino, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 10 ao verso 13. Efésios 6, 10 a 13. Lido o texto, não feche a sua Bíblia, por favor. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição desse texto. O apóstolo Paulo escreve assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, nesta carta, ele apresenta logo no capítulo 1, o grande plano de Deus na nossa salvação, um plano eterno, quando Deus nos escolhe antes da fundação do mundo, quando Jesus Cristo nos redime pelo sacrifício da sua cruz, e quando o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. Paulo começa mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação. No capítulo 2, ele trata de como Deus nos tira da morte para a vida. Nós estávamos mortos, escravizados, depravados e condenados, e ele nos deu vida, juntamente com Cristo, e nos salvou por sua graça. Ainda no capítulo 2, Paulo diz que Deus juntou dois povos, que eram inimigos, judeus e gentios, e fez deles um só povo, uma só igreja, uma só família. No capítulo 3, ele vai mostrar que o Evangelho é o grande mistério de Deus que foi revelado a nós, quando Deus inclui judeus e gentios num único povo. No capítulo 4, ele vai mostrar a necessidade de sermos um só povo, a unidade, a santidade. E ele então vai revelar para nós, no capítulo 5, o fato de que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então trata dos relacionamentos harmoniosos dentro da família e no trabalho. Mas antes de concluir essa carta, ele mostra para nós que nós estamos em guerra. Nós estamos numa luta sem pausa e sem trégua. Esta luta não é uma luta apenas humana, terrena, mas é uma luta sobre-humana nas regiões celestes. E é muito importante entender, portanto, que a vida cristã não é uma ilha paradisíaca, não é uma colônia de férias. A vida cristã não se desenrola numa estufa. A vida cristã não acontece aí blindados dos problemas da vida. Nós estamos em guerra, nós estamos numa luta sem pausa, sem trégua, 24 horas por dia. E nessa luta, irmãos, nós precisamos evitar dois graves extremos, ou dois graves perigos. O primeiro perigo que nós precisamos evitar é subestimar o inimigo. Não dá para você guerrear se você não sabe com quem você está guerreando. Não dá para você lutar sem saber quem é seu adversário. Se você subestimar o inimigo, você corre um grande risco de ser atingido por ele. O diabo não é um mito, não é uma lenda, não é uma energia negativa. Ele é um ser pessoal, estrategista, maligno, perigoso. E nós não podemos subestimá-lo. O apóstolo Paulo chega a dizer isso. Nós não podemos subestimar seus desígnios. Mas se existe esse perigo, existe um outro, talvez tão grave quanto, que é superestimar este inimigo. É ficar com medo dele. A Bíblia em momento algum nos manda temer o diabo.
A Bíblia nos manda temer a Deus e resistir o diabo. O problema não é a presença do diabo, o problema é a ausência de Deus. Se você está com Deus, então você está protegido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há muitos que falam mais no diabo do que em Jesus. O nosso foco é Jesus, a nossa alegria é Jesus, a nossa segurança está em Jesus, a nossa paz está em Jesus, a nossa proteção está em Jesus. E se Ele está nos guardando e nos protegendo, nós não precisamos ficar apavorados e desesperados, mas equipados sim, para o enfrentamento desta grande batalha. Então vamos olhar em primeiro lugar, irmãos, qual é a natureza do inimigo. E notem comigo que Paulo, antes de entrar no assunto, ele cuidadosamente nos informa quem não é o nosso inimigo. Olha o verso 12 comigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Preste bem atenção nisso. Às vezes nós enfrentamos tantas lutas na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, e chegamos a pensar que o fulano, que o beltrano, que o ciclano, de fato, é o nosso problema. Eu já escutei isso, se não fosse aquele fulano na minha vida, seria uma bênção. Se não fosse aquele indivíduo, eu teria paz. Só que aquele indivíduo, aquela pessoa, não é o seu problema principal. Seu problema principal não é seu marido, não é sua mulher, não é seu pai, não é sua mãe, não são seus filhos, não é o seu sogro, não é sua sogra, não é seu genro, não é sua nora, não é seu vizinho, não é seu patrão, não é seu colega de trabalho. A nossa luta não é contra gente, contra pessoas. Se não entendermos isso, nós vamos machucar gente, nós vamos ferir gente, nós vamos falar mal de pessoas. E ainda que essas pessoas saiam do nosso caminho, o nosso problema não estará resolvido. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Se você lutar contra pessoas e você achar que o seu problema é o fulano ou o beltrano, você vai transformar o seu aliado em inimigo. E, consequentemente, você vai transformar o seu inimigo em aliado. Então, Paulo começa dizendo contra quem não é essa luta. Mas, agora ele começa a dizer para nós contra quem é a luta. E notem comigo o versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui ele cita esse personagem, que significa aqui acusador. E ele tem diversos nomes na Bíblia: diabo, Satanás, Lúcifer, antiga serpente, dragão, Belzebu, Apolion, Abaddon, inimigo, adversário, acusador, tentador, maligno, pai da mentira, assassino, Deus deste século, príncipe da potestade do ar, e outros mais. E você começa a notar o seu currículo. Então não subestime esse inimigo. Você está enfrentando um inimigo desse quilate, desse jaez. Mas ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente, mas ele não está sozinho. Olha o verso 12 comigo ainda. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí você começa a entender algumas coisas. Primeiro, o reino das trevas possui uma organização. John Mackay chamou isso de a ordem da desordem. O diabo não é tão tolo a ponto de não ser organizado. Existe uma estratificação de poder, existe uma escala de comando, existem demônios e demônios. Nem toda luta espiritual tem o mesmo grau de intensidade. Dr. Mark Lloyd Jones, no seu livro Combate Cristão, que talvez seja a melhor obra sobre batalha espiritual na língua portuguesa, disse que há demônios e demônios, e é nesse sentido que Jesus Cristo disse: esta casta não sai senão
com oração e jejum. Ele está dizendo com isso que há determinados enfrentamentos nessa batalha mais intensas do que outras. E aqui o apóstolo Paulo nomeia essas estratificações de poder, quando ele chama de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Mas mais do que isso, irmãos, se vocês estão notando, toda essa estrutura maligna tem um propósito: é combater a igreja, é se opor à igreja, é atacar a igreja, é desarticular o poder da igreja, é distrair a igreja, desviar a igreja do foco, é empurrar a igreja para o mundo, para o pecado, aquilo que é contrário à vocação da igreja, ao chamado da igreja, à missão da igreja. Isso é tão importante entender, sabem por quê, meus amados irmãos? Porque significa então que não tem campo neutro, que não tem zona cinzenta, dizendo o seguinte: bom, eu não estou nem lá e nem cá. Não tem zona neutra. Todos nós ou somos um guerreiro ou somos uma vítima. Não há outra saída. Há um quadro muito antigo, que era até colocado em alguns templos, e eu já vi em alguns lugares, lá, muito antigo, chamado o quadro dos dois caminhos. E aquele quadro é muito engraçado, porque, não sei se você já viu um deles, tem um caminho largo, tem muita gente andando por ele. Aí tem um boteco aqui, tem uma boate lá, tem um campo de futebol lá, tem gente bebendo, tem gente dançando, tem gente festejando, e muita gente caminhando por ele. Caminho largo, conduz para a perdição. Depois o quadro apresenta uma outra cena de um caminho estreito, pouca gente andando por ele, íngreme, difícil. Só que o quadro apresenta um fato curioso lá. Tem um grupo de gente que está antes da bifurcação, antes da encruzilhada. Ou seja, um grupo lá que não está nem no caminho largo, nem no caminho estreito ainda. Um erro gritante. Um equívoco enorme de quem pintou o quadro. Porque não existe esse grupo antes dos dois caminhos. Ou você está no caminho largo ou no caminho estreito. Ou você está salvo ou está perdido. Ou você está indo para o céu ou indo para o inferno. Essa história de amigo do evangelho é uma linguagem que nós criamos, mas a Bíblia não ensina isso. Então preste bem atenção que nós estamos numa guerra. Ou você está alistado no exército de Cristo, ou você está dominado pelo império das trevas. Agora preste bem atenção, quais são as características desse inimigo? O texto vai nos informar. Primeiro, esses inimigos são poderosos. Se você ler comigo no verso 12, ele chama esses inimigos de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. O alcance deste inimigo é mundial. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia diz que o diabo tem um reino. E a Bíblia diz que os súditos desse reino estão subjugados. A ponto de Paulo dizer em Atos 26, 18, que conversão é tirar uma pessoa da potestade de Satanás para Deus. A ponto de Colossenses 1,13 diz que conversão é você ser arrancado do império das trevas para o reino da luz. De tal maneira que este inimigo é poderoso, porque a Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que ele atua nos filhos da desobediência. Quando você vê tanta loucura por aí afora, tanta violência, tanta perversão, tanta inversão de valores, tanta confusão, tanta balbúrdia, pode ter certeza que concorrendo com tudo isso está esses agentes malignos, que atuam nos filhos da desobediência. Segundo lugar, esses inimigos, além de poderosos, eles são também malignos.
Veja você que a descrição aí é mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Grife a palavra tenebroso, grife a palavra do mal. Meus amados irmãos, vocês não notam isso quando vocês leem os jornais? Quando vocês assistem os noticiários? Quando vocês olham o que está acontecendo no Brasil, nas ruas, nos becos, quando vocês veem o que está acontecendo hoje com a televisão brasileira, com o que se ensina e se passa lá, os bastidores, você começa a perceber que há toda uma trama para levar o homem para longe de Deus, para perverter a criação de Deus, para jogar no lixo os valores de Deus, para escarnecer dos princípios de Deus. A promiscuidade, a violência, a ganância, a opressão, a mentira, a feitiçaria, o ateísmo, tudo isso, meus irmãos, não é apenas produto da mente humana, também é, mas existem agentes malignos, existe nesse mundo tenebroso, está sendo orquestrado também por esses seres do mal, que agem na mente, que interferem nas estruturas de poder, político, econômico, social, na família. Quando você vê tantas guerras, tantas famílias destruídas, tantas coisas tenebrosas, manipuladas pelas mãos iníquas do diabo e de suas hostes, ele é poderoso e ele é maligno. Mas em terceiro lugar, esses inimigos são astutos. Olha o versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada no grego aqui é metodeia, de onde vem método, estratagema. O que significa isso? Significa que o diabo tem um arsenal de estratagemas, de métodos. Ele tem diferentes maneiras de abordar. Você pega lá Mateus 4, de 1 a 11, como é que ele aborda Jesus? Está com fome? Transforma pedra em pão. Ele chega na hora da sua necessidade. Ele chega parecendo ser pertinente. Ele chega apresentando para você solução, fácil. Ele conhece o seu ponto fraco, o seu ponto vulnerável. Ele conhece o seu ponto que você acha que é forte. E talvez não há uma hora mais perigosa para nós do que nós acharmos que temos um ponto forte. Porque naquilo que você acha que você é forte, você não vigia. E a Bíblia diz assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Talvez depois de Deus ninguém conhece você mais do que essas hostes. Eles estão ao seu redor, buscando uma oportunidade, buscando uma brecha, buscando um flanco aberto para atacar. Às vezes oferecendo um banquete de prazeres, às vezes na pressão, às vezes na sedução. Esse arsenal é enorme, ele é astuto, absolutamente astuto. Às vezes ele não vem com a fúria do leão, às vezes ele vem com a sedução da serpente. E o diabo nunca é tão perigoso quando ele é sutil, quando a sua voz é aveludada, quando ele chega de mansinho, querendo se aproximar, interessado, entre aspas, nos seus problemas, para aliviar você. Nós precisamos entender isso, a sutileza desse inimigo. Mas agora, em terceiro lugar, eu gostaria que você olhasse comigo à luz do texto, quais são as estratégias dele. As estratégias. Primeiramente, eu queria que você fosse comigo brevemente para um texto que vai ser fundamental para entender este. Abra lá, depois a gente volta para cá. Lucas capítulo 11, versos 21 e 22. Depois você volta para Efésios. Lucas 11, 21 e 22. Eu queria convidar você para ler comigo. Vamos juntos. Quando o valente
bem armado, guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Aí vamos entender uma coisa. Quem é esse valente aqui? É o diabo. O que ele tem? Uma casa. Como é que está esse valente? Bem armado. Como é que ele guarda a sua casa? Ele guarda a sua própria casa. O que ele tem nessa casa? Bens. Como é que esses bens estão nessa casa? Bem guardados. Quem são esses bens? São todas as pessoas que ainda não nasceram de novo. Agora vamos ver o verso 22. Sobrevindo, porém, um mais valente. Quem é o mais valente? Jesus Cristo. O que Jesus Cristo faz com esse valente? Vence-o. Que mais ele faz? Tira-lhe a armadura. Que armadura? A armadura que ele confiava. Que mais Jesus faz? Lhe divide os despojos. Quais são os despojos? As pessoas que estavam nas mãos dele, na casa dele. Agora preste atenção, que Jesus Cristo, depois de vencê-lo, tira-lhe a armadura. A palavra armadura aqui é panóplia, é a mesma palavra lá, é uma palavra grega, uma palavra comum, que significa toda a armadura, vem de pan todo, mas nóplia, panóplia significa toda a armadura. Então eu quero que você já comece a pensar comigo uma coisa, o diabo não precisa usar cilada para quem é dele, já está na mão dele, já está na casa dele. Você não precisa de armadilha para pegar um passarinho que está na gaiola, já está na gaiola. Agora pense comigo, onde o diabo vai agir com mais astúcia? É no campo de futebol? É na boate? É no carnaval? É no bar da esquina onde as pessoas enchem a cara? Ou é na igreja? Onde você acha que ele escala os seus demônios mais tinhosos? Mais ardilosos? Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato agora. Para um fato agora. É que o diabo não tem mais armadura, mas nós podemos ser revestidos de toda a armadura de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Quais são as artimanhas dele? Em segundo lugar, irmãos, a cilada do diabo contra a igreja. Primeiro, ele furta a palavra semeada no coração. Está lá em Mateus 13, 19. Você já desconfiou de gente que frequenta a igreja 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não foi convertido ainda? Você conhece gente assim? Eu conheço. Tem gente que pensa que o diabo não entra aqui. Eu quero dizer que todo momento de culto é um momento de batalha espiritual. É um momento em que a palavra está sendo semeada e o diabo está concorrendo para roubar a semente. Distrai você. Você escuta e parece que você não entende. Você escuta e aquilo entra no ouvido e sai no outro. Você escuta e aqui parece que não é com você que está falando. E ele vem e arrebata a semente. Quer ver outra coisa? Ele coloca dúvidas na medida que você escuta a palavra de Deus. Não foi assim que ele fez com Eva? É assim mesmo que Deus disse? Aí você começa a questionar, aí você começa a duvidar, aí você começa a olhar para a Bíblia como um livro comum, aí você acha que a Bíblia está cheia de erros, aí você acha que a Bíblia é um livro arcaico, aí você acha que a Bíblia é um livro que não tem fundamento à luz das novas descobertas científicas, e aí o diabo vai semeando dúvidas, daqui a pouquinho cresce no seu coração a cisânia da incredulidade.
porque você abrigou e hospedou na sua mente as dúvidas que foram instiladas no seu coração por esse inimigo. Terceiro, ele gera insatisfação. Essa é a artimanha dele. Meus irmãos, prestem minha atenção que a insatisfação é a semente que precede a queda. Foi assim com Eva. Eva estava num jardim, ficou insatisfeita no jardim. Foi assim com o filho pródigo, tinha a casa do pai, com mesa farta, ficou insatisfeito na casa do pai. Preste bem atenção, no momento em que você estiver insatisfeito com a vida que você tem, você está num grande perigo, botando os pés num caminho escorregadio. Quem planta insatisfação no coração é o diabo. Deus planta ações de graças e gratidão. Quarta artimanha dele, ele é capaz de trazer ingerências na mente de pessoas crentes. Foi o que aconteceu com Pedro. Acabara de afirmar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e agora ele repreende a Jesus, quando Jesus diz que vai ser crucificado, diz: não, Senhor, não faça isso, e Jesus arreda Satanás. Eu não sei se você já parou para perceber que às vezes passa pela sua cabeça algumas coisas muito esquisitas. Só passa pela minha ou passa pela sua também? Dr. Russell Shedd, de saudosa memória, disse que toda vez que você sentir que você está pensando uma coisa muito esquisita, isso é o que se chama de dardos inflamados do maligno. Não é o que você pensa, não é o que você crê, não é o que você quer, não é o que você deseja, mas passa como um raio na sua cabeça, assim, um flash. E aí o que acontece? Você apaga esse dardo com o escudo da fé. Não é isso que eu creio, não é isso que eu penso, não é isso que eu aceito, não é isso que eu desejo, e esse pensamento não é meu. Apaga com o escudo da fé. Temos que ter cuidado, irmãos, são sutilezas, são dardos inflamados. Quer ver outra coisa? Quando você guarda mágoa no coração, a Bíblia diz: não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Tem muita gente, irmãos, que abriga mágoa, ódio, rancor, ranço, amargura no coração, e quando alguém guarda mágoa no coração, ele abriu um flanco inteiro, uma porta larga para o diabo entrar e fazer um estrago. Mágoa é porta aberta para o diabo entrar. Preste bem atenção nisso. Se você está guardando mágoa de alguém, resolve isso hoje, em nome de Jesus, para que Satanás não se irante com a sua vida. A Bíblia diz que quando você guarda mágoa de alguém, você é colocado no pelourinho, você é colocado no tronco do diabo, ele açoita a sua consciência, ele arrebenta você com o chicote da culpa. Quais são as artimanhas dele? Ele é tão sutil a ponto de resistir nossas orações, como resistiu às orações de Daniel. Ele é tão sutil a ponto de barrar trabalhos missionários, como Paulo diz na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Nós estamos em guerra, queridos, é uma batalha espiritual, e nós precisamos entender quais são as sutilezas deste inimigo e os seus estratagemas. Quer ver outra coisa? Falsos milagres para enganar as pessoas. Tem muitos milagres, irmãos, que são fabricados pelo diabo. Tudo aquilo que não glorifica a Deus, tudo aquilo que não traz exaltação para o nome de Jesus, tudo aquilo que eleva o próprio homem, que enaltece o próprio homem, é obra do diabo e não obra de Deus, para enganar. Quer ver outra artimanha dele? Falsas doutrinas, ensinos de demônios. O diabo é um grande produtor de falsas doutrinas, de heresias. Porque o que é heresia? É aquilo que prende, exatamente o dente do lobo que devora, que destrói. Nós precisamos estar atentos a essas artimanhas desse inimigo. Mas tem outra coisa que eu quero chamar a sua atenção.
Volta ao verso 13 de novo comigo. Vamos lá. Efésios 6,13. É a arma da pressão. Olha aí. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau? O que é o dia mau? Se você está entendendo que nós estamos numa linguagem de guerra, e você já deve ter assistido alguns filmes de guerra, você vai notar que quando um comandante está orientando o seu pelotão, o seu exército, nem sempre se ataca, nem sempre. Tem hora que é estratégico recuar, refazer a estratégia, recompor o ânimo, estabelecer novas estratégias, e quando o inimigo, desatento, pensar que é trégua, inesperadamente se ataca de forma implacável, avassaladora. Esse é o dia mau. Quando você está despercebido, quando você já riu as armas, quando você não está percebendo que a luta está acesa, de repente lá de cima um comando, chumbo grosso no fulano, e parece que do momento que você levanta da cama até o momento que você volta para a cama, o dia foi atribulado, a tempestade vem forte, a pressão vem enorme, de todo lado você é flechado, de todo lado você é atacado, de todos os flancos você é cercado, é o dia mau. Você precisa entender isso. Existe um dia que é chamado de dia mau, e se você não entender isso espiritualmente, você fraqueja, você se exaspera, você xinga, você amargura a alma, você ataca gente, você fere pessoas, você blasfema contra Deus, você entra em crise espiritual. Segunda coisa, olha a outra artimanha dele aí, é a estratégia da insistência. Volta de novo para o verso 13 comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir. Sabe o que é resistir? É aguentar firme, aguentar o tranco, é não arredar o pé, é não fugir, é não correr, é não dar as costas, é não se dar por vencido. Mas olha aí, depois de ter vencido tudo, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, não a metade, não 80%, depois de ter vencido tudo, aí você pode tirar férias. É isso que está escrito aí? Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe o que ele está dizendo? Você nunca é tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória. A tendência nossa depois de uma grande vitória é dar uma relaxada. Quer ver uma coisa? Se você ler o livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, ele disse que nos campos de concentração, quando estava lá aquelas coisas mais terríveis acontecendo, pouquíssimas pessoas se mataram. Elas queriam viver, elas lutavam para viver. Muitas pessoas, depois que a guerra acabou, depois que o campo de concentração acabou e que elas sobreviveram, muitas delas tiraram a vida. Enquanto você está lutando, você está lutando. Quando acaba a luta, você cruza os braços e de repente você se fragiliza. Cuidado, cuidado, porque o inimigo não desiste. Não está lá em Lucas capítulo 4, que o diabo deixou Jesus até momento oportuno. Voltou com outras armas, com outras estratégias, com outros métodos. Agora ele usa a multidão, agora ele usa um discípulo, agora ele usa as autoridades.
Ele vai mudar de cara. Lembra do filme O Advogado do Diabo? Ele muda de cara, ele muda de tática. Muito cuidado. A perseverança desse inimigo. Mas eu quero concluir falando agora das armas de vitória sobre o inimigo. E a primeira coisa está aí no versículo 10. Você pode ler o versículo 10 comigo? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe o que está querendo dizer com isso? Não encare essa guerra de cara limpa. Não pense que você é o tal. Eu há pouco tempo estava conversando com um líder de uma igreja e ele disse: isso é bobagem. O diabo não passa nem perto de mim. Que bobagem. Que bobagem. Essa batalha não se vence no braço da carne. Não se vence com altivez, com soberba, com arrogância. Se você não tiver o poder de Deus sobre a sua vida, você não tem forças. Você não resiste. Você fraqueja. Às vezes você ganha um round, mas depois você cai. Às vezes você diz: não, isso aqui eu sou bom, mas naquela outra área você é vulnerável. Os estudiosos dizem aí que são 3 áreas muito mais vulneráveis que as outras do ser humano: sexo, dinheiro e poder. Pode olhar aí as histórias. Via de regra, tem um desses 3 elementos envolvidos. Tem gente que você pode deixar o dinheiro do mundo ali perto deles, não é dele, ele não pega um centavo. Ele não é tentado com aquilo. Tem outra pessoa que vaidade não é a área dele, ele não tem nenhum desejo de se elogiar, de se enaltecer. Tem gente que lida com a questão sexual com tranquilidade. Outro não. Outro é vulnerável nessa área. Outro é vulnerável com dinheiro. Outro é vulnerável com a vaidade. Você acha que se conhece, mas você não conhece a você mesmo. Ou alguém que se conhece suficientemente. Tem hora que você não fica escandalizado com você, não? Eu tenho um colega que um dia disse assim: se a minha mulher me conhecesse como Deus me conhece, ela não ficava casada comigo um dia. Então preste bem atenção nisso. Você precisa do poder de Deus na sua vida, e eu preciso. Nós precisamos do revestimento desse poder, e esse poder está à nossa disposição. E Paulo já disse nessa carta aqui que é a suprema grandeza do poder de Deus que está à nossa disposição, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que está à nossa disposição. E agora é uma ordem para nós, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora preste atenção, não basta falar desse poder, é preciso ter esse poder. Eu já comentei com vocês, noutra ocasião, da experiência do pastor Erle Stigin, que pregou na missão Quacis-Abanto anos, armando uma tenda com resultados muito pequenos. Um dia ele está pregando, uma mulher se aproxima dele e pergunta assim: o senhor está pregando aí que o seu Deus tem todo o poder? E ele disse: é isso mesmo que eu estou pregando. E ela disse: não, eu preciso do seu Deus. Eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco, com um bicho. Vão lá em casa para minha filha ser liberta. E o pastor Erlo disse que sentiu um calafrio na espinha e disse: meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer? E se não funcionar? Quando ele chega na casa, o quadro era muito pior. A moça estava igual um bicho, amarrada com cordas de aço, num tronco roliço, igual uma fera selvagem. Ele não conseguiu expulsar os demônios daquela moça. Chamou os outros missionários, não conseguiram. Semana seguida de luta, não conseguiram. Ele tomou uma decisão: vou embora. Não tenho autoridade, perdi a credibilidade. Acabou meu ministério aqui, vou arrumar as malas e ir embora para o meu país.
quando Deus diz para ele: você precisa buscar poder, em vez de sair. Fique e busque poder. Foi no momento em que eles se reuniram, semana após semana, dia após dia, 3 vezes por dia, para buscar a Deus, para acertar a vida com Deus, para buscar poder espiritual. Depois de meses de lágrimas e de choro, numa determinada manhã o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Ali começa um grande avivamento. Aquela moça foi liberta, os feiticeiros foram se convertendo aos borbotões, um templo construído numa fazenda para mais de 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, os sinais e maravilhas de Deus acontecendo, de coisas lindas e maravilhosas, os cegos vendo, os paralíticos andando, os mortos ressuscitando, conversões em massa, porque eles entenderam uma coisa: não basta falar de poder, é preciso experimentar esse poder. Segundo lugar, irmãos, o texto está dizendo que nós precisamos de ser revestidos, versículo 11, de toda a armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus. Ora, o diabo não tem mais armadura, a armadura dele foi tirada, mas agora toda a armadura de Deus pode ser colocada na sua vida, a panóplia de Deus pode entrar em você, protegendo sua cabeça, protegendo o seu peitoral, protegendo os seus pés, como escudo protegendo você. Toda a armadura de Deus. Não deixe flancos abertos, não deixe brechas na sua armadura. E outra coisa, a armadura do outro não serve para você não, você precisa da sua armadura. Davi tentou usar a armadura do Saul, não funcionou. Você precisa da armadura, de toda a armadura de Deus, proteger sua mente, proteger seu coração, proteger seu corpo, proteger seus pés, proteger sua mente, seus sentimentos, para que Satanás não pegue você com seus dardos inflamados. Nós precisamos de toda a armadura de Deus, amados. Mas, mais do que isso, queridos, nós precisamos de vigilância constante, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você vigiou ontem, precisa vigiar hoje, amanhã também, semana que vem também. Não pode cochilar 1 minuto, não pode dar trégua 1 minuto. Nós estamos em guerra, e esse inimigo não tem piedade, ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão, ele é destruidor. O preço da liberdade é a constante vigilância. E a minha oração é que Deus nos desperte para entender isso. Nós não precisamos ter medo, mas nós precisamos de cuidado. Precisamos andar com Deus, precisamos viver na presença de Deus. E eu quero concluir contando para vocês um fato que eu já contei aqui numa outra ocasião, mas eu sei que tem tanta gente nova e eu vou fazer isso, para vocês entenderem a necessidade que nós temos de buscar a Deus. Eu estava pregando num culto de formatura do seminário de Recife, há alguns anos. E quando eu terminei de pregar naquele culto de formatura, uma programação belíssima, um dos formandos, que hoje é nosso missionário na Índia, veio a mim e me contou uma experiência muito marcante. Ele disse assim: pastor Hernandes, esse ano eu tive uma experiência muito marcante na minha vida. O que foi? Ele me contou. Eu fui, como seminarista, convidado para pregar uma série de conferências no aniversário de uma das grandes igrejas nossas no Brasil, numa capital das mais bonitas do Brasil. E não é comum uma igreja grande convidar para uma conferência um seminarista. E de regra se convida um pastor experiente, conhecido. Então ele se sentiu muito honrado com aquele convite. Ficou muito feliz de receber aquele convite. E ele então botou seus melhores sermõezinhos na mala, seu melhor terno na mala e partiu para lá. Para desfrutar de um tempo mais de comunhão, o pastor não mandou para um hotel, mas hospedou na sua própria casa. E estava começando o trabalho, sexta-feira à noite, eu todo feliz.
Só que ele não contava com o imprevisto. Antes de ir para a igreja, aparece na casa do pastor uma mulher muito apavorada. Diz: pastor, tem uma mulher endemoniada lá perto da minha casa, está um transtorno lá. Está uma pequena multidão ao redor da casa, ninguém tem coragem de enfrentar o problema, está um negócio horroroso. Então nós vim aqui para o senhor ir lá para resolver o problema. Aí o pastor disse assim: olha, irmã, que coisa interessante. Acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus preparado para esse trabalho. Olha a encrenca do seminarista. E ele começou a tremer as pernas. Falei: meu Deus, eu caí numa enrascada. E ele não chegou a dizer, mas vontade dele dizer: eu só vim avisar para vocês que eu estou indo embora. Mas o pastor pegou no braço dele: você vai comigo. E na medida que eles caminhavam para aquela casa, os joelhos tremiam mais, e quando se aproximam, tinha uma pequena multidão, todo mundo apavorado, e o pastor disse para eles: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. E ele, com muito medo, entrou. Quando entra, ele se depara com um quadro horroroso. A mulher estava assim, desfigurada. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de lidar com situações semelhantes, mas não é uma coisa bonita de se ver. E quando o seminarista entrou e viu aquele quadro, tentou esboçar a primeira frase e não teve condições de fazê-lo, porque a mulher lhe deu uma bofetada na cara e o jogou ao chão. E ele é um homem de quase 2 metros de altura. E no chão ele ficou. E a mulher endemoniada ao redor dele, bufando como um bicho. E ele no chão humilhado. Ele diz: pastor Hernandes, a minha vida passou como um filme na minha cabeça. E eu comecei a perceber uma coisa. Eu era um seminarista, prestes de me formar. Conhecia até bem a minha Bíblia. Conhecia até bem teologia. Mas eu entendi uma coisa, pastor. O meu conhecimento não estava banhado pelo óleo da unção de Deus. Meu coração estava seco. Minha mente estava árida. E depois de 1 hora, humilhado no chão, ele disse para mim, eu comecei a orar, baixinho, silenciosamente, como Sansão agarrado naquelas colunas. Senhor Deus, restaura a minha sorte, restaura a minha autoridade. Eu sou teu servo, Senhor. Não me deixe humilhado, não me deixe envergonhado. E diz que na medida que foi orando desta maneira, a mulher caiu. Quando ela caiu, ela se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade. E ele, no nome de Jesus, deu ordem àqueles demônios para saírem daquela mulher. E eles saíram, e ela ficou livre. E ele, com lágrimas nos olhos, me disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse: pastor Hernandes, eu entendi ali naquele momento uma coisa. Não basta ser crente. Não basta ser membro da igreja. Não basta ser um oficial da igreja, um diácono, um presbítero, um seminarista, um pastor, um missionário, um teólogo. É preciso ser revestido com o poder de Deus. Você e eu precisamos desse poder. Nós estamos em guerra. E nós não temos forças para enfrentar essa guerra sozinhos. Nós precisamos ser revestidos com esse poder. Nós precisamos de toda a armadura de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, curvasse a sua fronte. E você falasse com Deus. Colocasse a sua vida nas mãos de Deus. Você sabe a luta que você está passando. Você sabe quais são as áreas que precisam ser fortalecidas na sua vida. Você sabe se tem brechas no seu escudo que precisam ser tapadas.
E Deus nos trouxe aqui hoje, irmãos, para nos capacitar, para nos dar sua armadura, para nos fortalecer com poder. Eu quero convidar o grupo de louvor para que venha aqui à frente. E depois de uns 30 segundos que nós estivermos em oração, nós vamos convidar você para ficar em pé. E nós vamos cantar um hino, um cântico, que é um cântico de batalha. É um cântico de vitória. E a nossa oração é que Deus nos revista, nos capacite para enfrentar esta luta e vencermos, porque já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.